Está de volta. Durante a última semana, a gente falou bastante sobre o caso da menina estuprada e que teve que fazer um aborto lá em Pernambuco. Então, a gente vai falar mais sobre essa situação. Quais cuidados que pais e responsáveis devem ter para evitar um abuso sexual infantil ou reconhecer que uma criança passou por uma situação dramática como essa? A Michele Mansour, gerente nacional de desenvolvimento programático da ONG Aldeias Infantis SOS Brasil, vai explicar para a gente. Obrigado pela participação, mais uma vez, conversar com você, Michele. Michele, A gente que agradece. Michele, a gente vê casos de estupro, de agressão sexual a crianças muito pequenas. Tem como a gente perceber que algo está estranho, mesmo numa criança tão pequena? Uma boa noite para você. Boa noite, prazer estar aqui de novo, Gustavo, com vocês. E sim, os sinais de abuso sexual, eles são sinais perceptíveis, mesmo em crianças muito pequenas, né? A mudança de comportamento, que sempre está atrelada a essa situação, ela é algo muito evidente e que chama a atenção das pessoas que estão perto da criança, né? Então, existe uma série de sinais que demonstram que alguma coisa está errada. A criança ela não sabe falar, às vezes, para a gente o que está acontecendo, mas ela mostra através do comportamento, mas principalmente através de mudanças bruscas de comportamento, de regressões de comportamento, de sonhos, né, de pesadelo, de voltar a ter comportamentos que ela não tinha antes, até comportamentos que a gente chama de hipersexualizados, né? Comportamentos que mostram que alguma coisa nessa área não está muito bem. Então, a gente diz que é importante você perceber no seu filho ou na criança que está perto de você, quando é que os sinais mudam, né? Quando o comportamento dela muda e criar um clima onde você possa conversar com ela sobre o assunto. Michele, você falou essa questão da hipersexualização. Quando se fala em sexualização ou conhecimento da sexualidade das crianças, é um tema que gera, claro, muita polêmica. Mas como que os pais podem justamente preparar os filhos com a idade adequada, claro, mas dar uma preparação para ele justamente se preparar para uma situação, caso ele se depare, como a gente ensina aos filhos ao passear no shopping, olha, esconde a carteira, guarda a carteira. Tem alguma maneira simples da gente deixar os nossos filhos atentos a qualquer tipo de agressão como essa? Essa é uma pergunta muito importante, porque a questão do tabu que a gente tem para falar sobre esse tema, ele é uma questão que complica muito a situação, né? Falar de prevenção de abuso sexual é falar de sexualidade, né? E nós ainda temos muita dificuldade de falar sobre esse tema como pais, como mães, como cuidadores. E é exatamente por aí que a prevenção se dá. Quanto mais a criança conhece o seu corpo, quanto mais a criança conhece os limites do seu corpo, onde uma outra pessoa pode tocar, onde uma outra pessoa não pode tocar, como ela se protege, né? Mais tem mais chances ela tem de se proteger de uma situação e de reconhecer uma situação de risco para ela. Então, claro que você falou, e é importante repetir, respeitando a idade das crianças, mas desde cedo e nomeando as partes do corpo, né? Existem alguns jogos que até trabalham com semáforo, né? Então que partes do corpo são absolutamente vermelho para outra pessoa tocar, ensinar para a criança a noção de intimidade, daquilo que é só nosso, né? Trabalhar com a criança a noção de que afeto não é algo que se troca, né? Então me dá um beijo que eu te dou uma bala, me dá um beijo que eu te dou um presente. Então essas noções de proteção que a criança vai adquirindo. E, acima de tudo, criar uma relação com o seu filho onde você possa conversar com ele sobre esse assunto. Isso é fundamental. Michele, quero agradecer demais a sua participação e, claro, os aconselhamentos aos pais que, claro, ficam preocupados quando a gente vê reportagens, como a gente mostrou na semana passada.